Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Deixa eu ajustar essa câmera aqui, que ela está muito alta. Aí, legal, beleza. Tudo bem com vocês? Tudo de boa? Tranquilinhos? Vamos lá, então. O que a gente tem para discutir hoje? Eu acabo de lançar algumas notas de vocês, então, por favor, verifiquem lá no portal de vocês se está tudo ok, tá? Se vocês encontraram, né, todas as notas estão disponíveis, se todo mundo consegue enxergar essas notas lá, tá? Se tiver tudo ok, se tiver algum problema, por favor, entrem em contato e falem comigo, tá bom? Então, vamos lá, então. Deixa eu ajustar aqui, que eu tô com os problemas de câmera aqui. Então, vamos lá. O que a gente tem para discutir hoje? Hoje a gente vai falar de árvores de decisão e árvores comportamentais, tá? O que são, para que servem. Inclusive, essa é uma aula bastante interessante, porque isso é um complemento e um pouquinho de revisão, tá? Do que vocês deveriam ter visto, em termos de teoria, tá? Lá em inteligência artificial. Como eu já andei investigando e descobri que vocês provavelmente viram muito pouco ou quase nada sobre isso, então eu decidi voltar um pouco no conteúdo e trazer alguma coisa de lá de trás, complementando com o que a gente pode ver agora, tá? Então, essa parte de inteligência computacional, né, artificial e computacional, ela é uma parte mais prática, né? Então, vocês já podem observar que eu estou dando ênfase muito à coisa prática. É o que é visto realmente em termos de inteligência artificial. Perceberam? Nas últimas aulas, a gente começou a dar alguns exemplos mais práticos, né? Onde que eu posso usar? Na aula anterior, por exemplo, a gente falou sobre BI, o uso de inteligência artificial no BI, né? E nessa aula a gente vai falar de outra coisa bastante utilizada também a nível de empresas, tá? Algumas técnicas, né, conceitos que são aplicados para essas empresas, e na indústria dos jogos também, porque árvores comportamentais são extremamente úteis para a criação de jogos no estilo RPG. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem para ver hoje. A gente vai discutir, né, em árvores de decisão, nós vamos ver os conceitos, a representação dessas árvores, as vantagens dessas árvores. A gente vai visualizar como definir boas decisões e um estudo de caso em cima de árvores de decisão, tá? Ainda nessa aula, a gente vai falar sobre árvores comportamentais, que são uma derivação de árvores de decisão, mas que são usadas com outra finalidade, tá? Nós vamos ver alguns conceitos, algumas representações delas e a utilização, beleza? Então, vamos lá. Árvores de decisão. Vamos falar dos conceitos dessas árvores, tá? Na hora de analisar uma decisão complexa, a pessoa pode ficar confusa com o número de opções à sua frente e ao tentar medir as consequências de cada alternativa. O simples ato de escolher pode seguir diversos caminhos e ficar mais complexo dependendo do que está em jogo. Nesse tipo de situação, podemos analisar uma resposta em formato de árvore de decisão, um modelo de aprendizado bem comum e útil. As árvores de decisão são uma ferramenta poderosa, né, de suporte para ajudar uma pessoa ou um grupo de pessoas a tomarem uma decisão ao visualizar as suas ramificações e consequências. O conceito pode trazer estranheza, porém, muitas pessoas já viram uma árvore de decisão, sem nem se dar conta disso. O fluxograma, o organograma também, são um exemplo dessa ferramenta, né? Contanto que não tenha loop. Que é o loop? É aquele retorno, né? O looping, né? O laço while, né? Que a gente usa em programação, enquanto. Ou o laço for, né? Geralmente, as árvores de decisão são baseadas em ifs. Se tal coisa, então faça. Se não, faça outra. Certo? Então, o laço, seria a instrução if, tá? Ou seja, um gatilho que faça o fluxo voltar para alguma etapa.
que é exatamente o que o while faz. Você fica num laço e enquanto aquela condição não for verdadeira ou não satisfaça a condição de parada, ele continua executando sem parar. O for é a mesma coisa. Só que o for você estabelece um início e um fim para uma determinada variável e depois ele fica incrementando dentro daquele for, né? Aqui eu estou falando do for que tem no C++, no C Sharp e no Java. Tá bom? Vamos em frente. Podemos compreender como uma abordagem comportamental que usa diagramas para mapear as várias alternativas e resultados de decisões, assim como as probabilidades de ocorrerem. Baseia-se em estimativas e probabilidades associadas aos resultados de cursos de ação que competem entre si. O resultado de cada curso de ação é ponderado pela probabilidade associada a ele. O resultado ponderado é somado e o valor esperado de cada curso de ação é então determinado. A alternativa que proporciona o valor esperado mais alto é preferível. A árvore de decisão precisa ter um início e um fim, mesmo que seja finalizado com diferentes possibilidades. Não pode jamais deixar resultados em aberto. Atenção isso, hein? É útil para orientar discussões e guiar um grupo na resolução de um problema, ou até mesmo na elaboração de um plano de ação. Para efetuar a representação gráfica da árvore de decisão, são geralmente usadas linhas para identificar a decisão. Por exemplo, sim ou não, verdadeiro ou falso. E nós, para identificar as questões sobre as quais se deve decidir. Cada um dos ramos, formado por linhas e nós, termina numa espécie de folha que se identifica a consequência mais provável da sequência de decisões tomadas. É o estado final dela. Vamos analisar aqui durante essa apresentação, tá? Em que um caso em que esse fluxo pode ser utilizado em diversas situações. Especialmente, para ser bem lúdico, nós vamos aplicar alguns exemplos voltados a empresas, porque o conceito pode ser aplicado lá. Tendo como um bom exemplo, no qual é utilizada na hora de pensar o comportamento do usuário dentro de um site. Tá aí. Esse conceito é relativamente novo entre diversos setores, mas não é exagero afirmar que ele ainda será muito disseminado nos próximos anos, como um facilitador no momento da tomada de decisões. Muitas empresas já utilizam ele, mas pode ser muito mais utilizado, tá? Em especial, podemos exemplificar seu uso em decisões empresariais e estratégicas, utilizando informações de Big Data. Representação. Como a gente representa uma árvore de decisão? Bom, semelhante ao fluxograma. Você tem lá um losango, que é uma pergunta, uma questão ou uma decisão que deve ser tomada, e aí você tem duas alternativas, ou verdadeiro ou falso, sim ou não, né? Você tem duas respostas prováveis, né? A árvore de decisão não tem esse nome à toa. Sua estrutura hierárquica se parece muito com uma árvore invertida, pois parte de uma questão geral que, conforme vai progredindo, ganha ramificações particulares, como uma raiz se desenvolve e chega até as folhas. Então, uma árvore ao contrário. Todo mundo estudou árvore em algoritmos, então vocês têm uma leve noção do que a gente está falando. Para a árvore funcionar, ela deve seguir a seguinte estrutura: decisão, né, ponto de partida ou questão principal que move aquele projeto. É a partir daí que começam a surgir possibilidades. E os nós de possibilidade e de decisão são as possibilidades que surgem a partir da decisão, os resultados que podem ser conquistados de acordo com cada ação. Em primeiro momento, nada é descartado. Só quando uma questão se concretizar é que se pode limitar as alternativas. Por isso, é tão importante que os nós de decisão sejam atualizados com dados sobre aquele assunto. O passo inicial é escolher o meio no qual a árvore será desenhada. Nesse caso, não há resposta correta. Cada estudioso pode optar pela forma que melhor atender suas necessidades. Um quadro, papel em branco, ou softwares próprios para desenhar a árvore de decisão. Geralmente a gente usa software, é muito mais fácil.
Opa! Tem um slide duplicado. Vamos corrigir isso aqui. Eu não quero deixar nada errado para vocês aqui hoje, tá? Vamos lá? Tem um slide duplicado aqui. Esse aqui está duplicado. Então, esse aqui. Beleza. Vamos lá? Então, a partir daí, basta agir de acordo com o passo a passo. Então, a seguir, a gente vê um passo a passo específico de como trabalhar isso, tá? Passo 1, o ponto de partida. Decidir isso é o primeiro passo na hora de montar a árvore. Esse ponto pode ser um ato ou uma questão. Escreva e depois desenhe linhas partindo do ponto de partida para cada solução ou ação possível, rotulando-as. Quer dizer, você tem uma pergunta inicial, ponto de partida, e a partir dali você tem duas respostas distintas, sim ou não, verdadeiro ou falso. Por exemplo, se o seu ponto de partida é desejo do usuário entrar no seu e-commerce, algumas ações possíveis podem ser ler os depoimentos de clientes, ver os produtos disponíveis ou conferir os destaques da página principal. Então, aqui ele está dando 3 situações possíveis. Isso pode ser feito. Normalmente, a tomada de decisão é binária, mas podem haver situações que você tem mais de 2 respostas. Pode. Passo 2, adicionar nós de probabilidade e decisão. Possíveis respostas para aquela pergunta. Adicione os nós de probabilidade e decisão, expandindo sua árvore. A recomendação é que ela siga da seguinte maneira: desenhe uma caixa para cada decisão que for necessária. Círculos representam nós de probabilidade e devem ser usados caso o resultado for incerto. Se o problema for resolvido, deixe em branco. A partir de cada decisão, desenhe as soluções que vão acompanhar o passo a passo, seguindo o exemplo acima. Se o consumidor entrar na página de produtos e não efetuar a compra, qual vai ser a ação da aplicação? Colocar um pop-up com um desconto exclusivo? Enviar um e-mail convidando o usuário para voltar ao site ou não fazer nada? Muito bem. Passo 3. Desenvolver as linhas decisórias. Atenção. Desenvolva cada linha até que as possibilidades cheguem ao fim. Ou seja, não há mais escolhas a serem feitas ou desfechos que devem ser considerados. Ao fim de cada linha, atribua um valor, podendo ser uma pontuação abstrata ou valor financeiro. Há quem use triângulos ou algum símbolo para marcar que aquela situação chegou ao fim. Certo? Muito bem. Agora, algumas vantagens do uso de árvores de decisão. Vamos olhar? Para entendermos melhor, vamos tomar como um exemplo um processo ligado a uma aplicação de uma empresa na web. Tá? Então, as árvores de decisão não servem apenas para pensar na melhor experiência para o usuário. Podem ser utilizadas para organizar fluxos internos, como treinamento. Isso ajuda no entendimento e engajamento da equipe ao explicar conceitos complexos ou demonstrar mudanças nos modelos de atendimento. Vamos lá, algumas vantagens. Fácil interpretação. No meio de tantas possibilidades e ramificações, o usuário pode ficar perdido tentando visualizar os cenários. Com a árvore de decisão, esse problema dificilmente se manifesta. Como foi dito anteriormente, esse tipo de abordagem organiza todas as opções de forma lógica e bem definida, tornando os resultados tangíveis e fáceis de entender. Muito bem. Outra vantagem, estabelecer padrões. Utilizando como base o exemplo do site, que nós estamos mexendo, daquela empresa, as equipes de suporte e atendimento precisam saber o que a empresa espera deles em diferentes situações para evitar confusão e deixar o usuário irritado. Por isso, é preciso dividir a equipe em times, cada um com sua finalidade definida, atendimento, cancelamento e troca de planos, por exemplo. Uma vez que a divisão é estabelecida, faça treinamentos separados e personalizados, como, por exemplo, temos a situação do churn, métrica que indica o quanto a companhia perdeu de receita ou clientes.
costuma significar o ápice do descontentamento do usuário e deve ser evitado a todo custo. Se o usuário quiser cancelar o produto, o atendente deve seguir um fluxo pré-estabelecido para reverter a situação. Na árvore de decisão, o usuário decidiu que não quer mais o produto. Então, ele deve seguir um fluxo caso o usuário decida cancelar. Então, deve haver um fluxo desenhado para seguir, certo? Esse fluxo é a árvore de decisão. Então, vamos lá, ó. Entender os motivos que levaram o cliente a pedir o cancelamento. Essa é um dos nós que a gente deve compreender. Oferecer benefícios, que é outro nó, e seguir de acordo com a resposta do consumidor. Então, você deu duas opções para ele. Deve haver uma terceira, né? Nesse caso, ele quer continuar com o cancelamento, ele quer cancelar. Então, você tem três opções. Ele escolheu o cancelamento. O que deve ser feito? Tem três situações aqui. E aí você continua, tá? A efetividade do procedimento depende do entendimento do atendente, que precisa saber o passo a passo e como prosseguir. A árvore de decisão ajuda a estabelecer padrões, melhorando o fluxo e a agilidade no atendimento. Isso lembra muito aquele software de atendimento, quando eles ligam para a gente, né? Ou então, no caso, nós ligamos para eles, desejando, por exemplo, cancelar um determinado serviço. Eles começam a fazer algumas perguntas, né? Essas perguntas, na verdade, estão no software e estabelecem os nós da árvore de decisão, tá? Isso leva até onde é possível. Então, vamos imaginar. Pode ser oferecido o quê? Ele pode tentar entender quais são os motivos do cancelamento. Ele pode oferecer alguns benefícios, né? Para que o usuário não cancele, né? E pode seguir de acordo com o que ele quer. Se ele decidiu cancelar, segue em frente. Quais são os motivos do cancelamento? O motivo é esse. Muito bem, vamos proceder ao cancelamento. Ou então, ele oferece algum desconto, alguns benefícios que podem evitar esse cancelamento. Se você optar por isso, ele segue a árvore de decisão, abrindo o seu cadastro e adicionando novas vantagens para você. Certo? Geralmente é isso que eles fazem, tá? Mais uma vantagem interessante, possibilitar o acréscimo de cenários, novos cenários na árvore de decisão. A árvore de decisões permite visualizar as múltiplas etapas que podem seguir cada decisão. Dessa forma, aqueles que se baseiam na árvore para decidir têm a liberdade de supor diversos cenários e pensar quais seriam as consequências de cada um deles. No entanto, é preciso se manter realista para evitar ramificações exageradas, que vão apenas complicar o processo. O mais recomendado é que a árvore seja revisada de tempos em tempos, acrescentando dados que comprovem ou desfaçam teorias. Isso vai ajudar a calibrar as decisões, tornando os cenários mais próximos da realidade. Aqui vai um comentário bastante interessante, bastante pertinente. Quando você está preparando ou programando aqueles agentes virtuais, você faz isso geralmente utilizando um software que utiliza árvores de decisão. Porque o agente virtual, ele precisa da árvore de decisão, né, cadastrada, para saber como proceder em determinadas situações. Tá? Se você deseja prosseguir com o cancelamento, clique em 1. Se você deseja ouvir outros benefícios para a sua conta, né, clique 2. Se você deseja falar com um dos nossos atendentes, clique 3. Ou clique 0 para retornar ao menu anterior. Já ouviram isso? Muita gente já ouviu. E é justamente árvore de decisão. Entenderam? Vamos lá, vamos continuar. Como definir boas decisões para uma árvore? Então, vamos lá avaliar isso aqui agora. A árvore de decisões não é o único meio de fazer escolhas e deve ser beneficiada de outras etapas. Então, ela não é o único meio. Nós precisamos avaliar as decisões que possui a árvore de tempos em tempos, a gente precisa dar uma revisada nela, e podem surgir novas situações, novos cenários. Lembra que é uma das vantagens da árvore de decisão? Então, podemos destacar 5 dicas que vão ajudar a árvore a fornecer melhores insights, ou no caso,
o atendimento realizado pode ser mais efetivo. Ou, no caso, os nossos algoritmos podem ter uma maior efetividade nas tomadas de decisão. Tá? Isso remete um pouquinho à rede bayesiana e ao teorema de Bayes. Lembram-se disso? As aulas passadas. Então, vamos lá. Colete o máximo de informações. Primeira dica. Antes de tomar uma decisão, analise a realidade do cenário e dos envolvidos. Para isso, colete o máximo de informações que puder sobre, por exemplo, os procedimentos internos, hábitos e necessidades dos envolvidos, capital disponível, lucro e dados sobre a concorrência. São opções. Isso leva um tempo, mas esses dados reunidos resultam em agilidade na tomada de decisão. Aqui, claramente, a gente vê o envolvimento de um mecanismo que forneça informações para a árvore de decisão. Entra aí o BI, certo? Cuidado com escolhas intuitivas. Grandes líderes afirmam que a intuição foi uma das forças necessárias para o empreendimento dar certo. Mas é preciso cautela na hora de escolher caminhos se baseando apenas em sentimentos. Cuidado. Antes de tomar uma decisão, pense quais seriam as consequências dessa escolha e como ela se enquadra nos objetivos do processo. Isso denota que em um caminho que estamos seguindo, por exemplo, estou numa estrada, estou dirigindo naquela estrada. De repente eu decido parar. Quais serão as consequências da minha parada? O ser humano ele faz isso de forma intuitiva, né? Para nós é natural. Eu quero parar. Vou dar uma parada aqui, vou dar uma esticada nas pernas, né? Tá. Só que está no meio da estrada. Você vai parar no acostamento. Não é melhor a sua decisão você pensar um pouco mais, recolher informações? Por exemplo, você se lembra que a poucos quilômetros daqui tem um posto, uma parada muito legal. Né? Eu posso dar uma parada lá, dar uma esticada, ir no banheiro, de repente passar ali na lanchonete, tomar um cafezinho para me manter atento, ou então comprar um suco, uma vitamina, ou alguma coisa, um energético, né, para eu me manter atento, afinal de contas eu estou dirigindo. Então o que a gente fez? Nós tomamos cuidado com escolhas intuitivas. E principalmente, impulsividade. O ser humano tem a tendência a agir por impulsividade. E ações impulsivas geram consequências inesperadas. Aí vai um conselho para a vida. Muito cuidado com... Eu vou decidir isso aqui mesmo, eu vou fazer isso aí, que se lasca o resto do povo. Então, você tomou uma decisão por impulsividade, por impulso. Você não ponderou os prós e os contras dessa decisão. Então, tem muita gente que age assim dessa forma, certo? Mas tem que tomar certo cuidado. Afinal de contas, os reflexos e as consequências podem não ser os mais adequados àquilo que você decidiu. A mesma coisa se aplica com a árvore de decisão, certo? Eu dei o exemplo da rodovia, mas o exemplo poderia ser outro. Por exemplo, vamos colocar, eu estou em isolamento, né? Eu sou grupo de risco, então eu não posso ficar zanzando por aí. Muito bem, mas eu decido ir ao shopping. Eu vou no shopping. Vou lá, vou comprar uma dessas camisas doidas que eu gosto de comprar, tal, não sei o quê. Beleza. Quais são as consequências da minha decisão impulsiva? Pode acontecer muita coisa, pro bem ou pro mal. E eu posso até mesmo contrair Covid, apesar de tomar todos os cuidados. No entanto, não estamos 100% garantidos, né? Não, eu tenho 100% de garantia que eu não vou
que eu não vou ser infectado com Covid. É mesmo, é? Saindo de casa e indo pro shopping, apesar que aqui do lado, né? Eu moro do lado do shopping. Mesmo assim. É uma consequência. É uma possibilidade. E árvores de decisões trabalham com possibilidades, com probabilidades. Qual é a probabilidade de eu ser infectado com Covid? No mínimo, 50% de probabilidade. Eu posso ou não ser infectado. Então, a gente tem que colocar, quando estivermos utilizando as árvores de decisão, especialmente em inteligência artificial, a gente tem que lembrar o seguinte: as tomadas de decisão utilizando árvores de decisão, elas devem ser baseadas em fatos e probabilidades e evitar ao máximo decisões intuitivas ou aquelas decisões tomadas por impulsividade dos seres humanos. Computadores não agem por impulso. Não. Eles agem através de tomada de decisão. Entender? Vamos em frente. Visualizar os objetivos a longo prazo. Olha, cai justamente o que a gente estava falando agora. Tomei uma decisão impulsiva para a minha vida. Muito bem, você pensou? Não, não pensei, não estou nem aí para os outros. Ah, qual que é o reflexo disso lá na frente? Não, eu não ligo. Tem certeza? Então, isso para a vida, nós, seres humanos, e as máquinas? As máquinas não agem por impulsividade, elas obedecem. Hoje elas obedecem. A tomada de decisão delas é baseada em informações e probabilidades, né? em possibilidades que são fornecidas por nós, seres humanos. Mas quem está guiando o processo de decisão na árvore é um agente, certo? E esse agente é que vai ter toda essa possibilidade. É esse agente que vai gerar que vai gerar todos os resultados, certo? Esse é a gente que vai gerar esse problema. Então, o que a gente tem que levar em consideração nesses casos é qual é o objetivo a longo prazo? Você pensou nisso? Você planejou isso? Você visualizou as prováveis tomadas de decisão nesse caso? Talvez não. Talvez sim. Probabilidades. Cada resolução deve ser pensada considerando o objetivo a longo prazo do cenário envolvido. Ele deve ser o guia, apontando quais os caminhos a serem trilhados. Então é preciso pensar se aquela decisão vai impactar no futuro e, caso afirmativo, pondere se o impacto será positivo ou negativo. Então, o planejamento na árvore de decisão deve ser tomado como? A partir de determinado ponto, a longo prazo, as várias derivações, os nós que compõem a árvore de decisão, no final, devem alcançar um objetivo. Qual será esse objetivo? Você vai estabelecer. Certo? Tudo depende do processo que está sendo realizado. Aprendizado com erros cometidos. Isso é importantíssimo. Errou, tomou uma decisão errada, deve ser avaliado do que se trata a situação, tá? Muitos estudiosos falam em evitar erros a qualquer custo, mas isso não é verdade. Gente, a gente aprende baseado na falha, né? Os erros que são cometidos, né? Então, a gente erra, a gente aprende e a gente evolui. Baseado em quê? Baseado justamente baseado nos erros. Ah, a gente aprende com eles. Muito bem, só que humanos e máquinas. Muitos estudiosos, tá? Parte fundamental do aprendizado é saber que os erros são inevitáveis e que lutar contra eles não é benéfico, e sim um desperdício de energia. Você deve aprender com eles. Assim como as máquinas também devem aprender. Aquela tomada de decisão gerou um problema que causou um erro, né, o cometimento de um erro. Então,
retorna-se ao estado inicial, a máquina já sabe, aquilo ali pode causar um problema. Então, aquela decisão pode gerar uma falha. E se caso gere essa falha, precisamos analisá-la e decidir o que deve ser feito. Certo? O foco deve ser mudar de perspectiva e entender. Deixa eu corrigir isso aqui. Não é entender. Tá? Aqui, ó. Entender, tá? Vamos lá. Espera um pouquinho só. Que errar faz parte do processo. Aprender com os equívocos e transformá-los em uma ferramenta de aprendizagem torna o processo mais forte e preciso. Então, pensa só, a partir do momento que a máquina compreende que aquela decisão que foi tomada gerou um erro, uma falha, a máquina aprende, ela grava isso. Na próxima vez que ela passar por ali, ela já pode até alertar, ó, essa decisão pode gerar uma falha, ou vai gerar uma falha. Se a falha for garantida 100%, ela avisa, ela informa, ela aprende. Então é necessário errar. Nesse caso, é necessário errar. Nós, seres humanos, aprendemos a partir disso. As experiências, os nossos erros, eles acabam por nos ensinar como proceder nesse tipo de situação. Certo? Vamos em frente. Um estudo de caso. Vamos analisar essa situação. Está muito teoria. Vamos ver isso aí, um exemplo prático de como pode funcionar esse troço. Então, vamos lá. Como vimos, as árvores de decisão são compostas de nós que representam os atributos, arcos provenientes desses nós, né, que são aqueles laços, né, aqueles pontos que interligam eles, e que podem assumir os valores possíveis para estes atributos. E de nós, folha, representando as diferentes classes ou estados finais de um conjunto de treinamento especificado. Nossa, que definição difícil, né? Podemos definir a funcionalidade principal de uma árvore de decisão como a de efetuar recursivamente o particionamento de um dado conjunto de treinamento, até que cada subconjunto resultante contenha apenas uma classe. Em outras palavras, que ele vai seguindo o fluxo até chegar a um ponto final. Este objetivo é alcançado através da análise e comparação de distribuição de classes durante a construção. Quando completos, os dados presentes estão organizados, servindo para classificar novos casos. Dá uma olhada nessa árvore aqui, ó. Uma situação inicial, um valor solicitado. Aqui eu estou falando de um empréstimo, é um exemplo bancário. Vamos analisar. Se o valor for médio, eu venho aqui para essa tomada de decisão. É baseado no salário. Um nó de controle. E aí ele verifica. O salário é baixo? Se for, a resposta é não. Se o salário for alto, a resposta é sim. Muito bem, temos uma situação. Outra situação. O valor solicitado é um valor baixo. A resposta é não. A instituição financeira não tem interesse em ficar prestando valores pequenos. Outra situação. O valor solicitado é alto. Aí a pergunta, né, que é o nó de controle, é: tem conta? Quem está solicitando este valor tem conta na instituição? Se sim, a resposta é sim. Se não, a resposta é não. Uma árvore de decisão simples, né? Exemplozinho básico. Vamos analisar. Na imagem, é apresentado um exemplo simples de uma árvore de decisão em que o escopo apresentado trata da análise de condições para decidir se um empréstimo deve ou não ser concedido a uma pessoa, classificando as probabilidades do valor solicitado ser baixo, médio ou alto. Alguns objetos exibidos são exemplos positivos de uma classe sim, um estado sim.
que indica que os requisitos do banco para concessão de empréstimo para a pessoa foram atingidos satisfatoriamente. Aqui eu estou olhando esses estados. A classe não, ou o estado final, indica que esses requisitos não foram atingidos e, portanto, o empréstimo não deve ser concedido. Neste exemplo, a classificação é a modelagem de uma estrutura de árvore que pode ser usada para classificar de forma correta todos os objetos do conjunto. Uma vez construída, é importante efetuar a avaliação de uma árvore de decisão, através da utilização de dados que não foram aplicados no processo de treinamento. Isso permite estimar a forma pela qual a árvore aplica a generalização dos dados e como a mesma se adapta em novas situações, possibilitando ainda conseguir uma estimativa da proporção de erros e acertos na construção da árvore. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em uma determinada revisão, por exemplo, eu poderia ter mais nós de controle aqui. São situações. Por exemplo, eu poderia ter uma situação aqui, salário é baixo? É não. Se o salário for alto, eu poderia ter uma outra situação de controle. Possui pendência no SPC Serasa? E essa mesma situação poderia acontecer aqui. Apesar da pessoa ter conta, muito bem, ela tem conta? Sim. Qual tipo de conta? É uma conta poupança ou é uma conta corrente? Apesar que hoje em dia todo banco é poupança ou corrente. Mas vamos deixar para a gente poder entender, tá bom? Aí você tem, se sim, né, poupança ou conta corrente. São opções. Muito bem. Se é conta corrente, concedo o empréstimo. Ou eu podia até questionar também outra situação, outro nó de controle, questionando, possui o limite necessário? Se sim, concede o empréstimo. Se não, não concede. Aí, o outro lado, por exemplo, tem conta? Não. Não tem conta? Não. Aí eu posso colocar mais uma situação de controle, como eu coloquei ali em salário. Eu podia colocar mais uma situação de controle. Está disposto a abrir uma nova conta? Se sim, salta para baixo e inicia o processo de cadastramento da conta. Se não, não concede, pronto, acabou. Tá vendo? Eu aumentei a árvore. Um simples exemplo aqui de aumento de árvore. É possível? Altamente provável. Altamente provável. Certo? É possível derivar regras a partir de uma árvore de decisão. Acabei de fazer isso, né? Considerando o trajeto do nó raiz até uma folha da árvore. Foi exatamente o que a gente fez. Como uma árvore de decisão tende a ser grande, dependendo das aplicações, elas são substituídas por regras que podem ser mais facilmente modularizadas. Uma regra pode ser entendida sem a necessidade de referenciar outras regras. Então, no caso, eu criei novas regras. Mas elas estão baseadas nas regras. Perdão. Elas estão baseadas nas regras anteriores? Não, né? Por exemplo, tem salário? Sim. O salário é alto? Sim. Sim, é. O salário é alto, aí eu crio um novo nó ali. Possui pendência no Serasa? No SPC ou Serasa? Criei uma regra. Ela tem a ver com salário? Não. Não está ligado diretamente ao salário. Não é uma regra derivada do salário. É uma regra independente. E eu posso reutilizá-la do outro lado, não posso? Lógico que posso. Entender onde eu quero chegar? Isso é importante. Isso é muito importante. Considerando a árvore de decisão da figura, são obtidos dois exemplos de regras. Se o valor solicitado for igual a médio e o salário for igual a baixo, então a classe é não. O estado final, não.
Então, olha lá. Valor solicitado for igual a médio e o salário for igual a baixo, a resposta é não. Aí logo, isso é uma regra, tá? Aí logo ali embaixo. Se valor solicitado for igual a médio e salário for igual a alto, então a classe é sim. A resposta, no caso, seria sim. Isso na árvore básica. E se a gente aumenta a base? Aumenta a árvore, estende ela. As regras mudam. Elas seguem uma sequência até os estados finais. E aqui quais são os estados finais? Sim ou não. Concede ou não concede. Dualidade. Entenderam? Poderiam haver outras situações finais? Nesse caso aqui, não. Né? Mas, em outros cenários, nós poderíamos ter situações com mais de uma resposta, mais de duas respostas. Né? Nós poderíamos ter uma situação, por exemplo, de uma situação ternária, com uma terceira resposta. Aí fica o espaço na brecha na cabeça de vocês, para que vocês possam imaginar situações que se encaixem numa situação parecida. Beleza? Importante. Árvores de decisão são adequadas em problemas que podem ser decompostos em regras diretas. Aquilo são regras diretas. Alguns cenários de tomada de decisão apresentam, além de uma grande complexidade, muitas variáveis difíceis ou impossíveis de serem identificadas. Então, neste caso, nós não usaríamos árvores de decisão. Não. Nesse caso, você usa o quê? Redes bayesianas? Então, é uma possibilidade. Né? Lembrando, né? Você tem lá nas redes bayesianas, você tem um estado, uma pergunta, um nó, e esse nó, ele se baseia em uma situação priori e uma situação posteriori. Posteriori são tomadas de decisão. E o priori? Foi uma decisão tomada. Então, aquele nó possui histórico. Tá vendo? Olha como a analogia é fácil para a gente. Quando a gente compreende, a gente chega aqui e fala, tá? Então, no caso, a árvore de decisão, ela é ideal para situações em que as regras são diretas, objetivas. Certo? E quando as regras são um pouco mais complexas? Existem muitos passos até chegar ao destino final, à situação final, ou à resposta final. Aí complica o meio de campo. Nesse caso, a árvore de decisão não é indicada. Por isso, eu citei redes bayesianas, certo? E a partir da decisão, você pode começar a tomar algumas... preparar as suas decisões baseadas em inferência. Como a gente fez ali na aula anterior, a gente discutiu, né, numa aula anterior, a gente discutiu a utilização de inferência, inclusive de inferência bayesiana. Probabilidade. Tá, aí coisa complica. Por isso é que em muitas situações é preferível, e as pessoas, quando estão desenvolvendo esses algoritmos, eles preferem trabalhar com árvores de decisão. E geralmente as árvores de decisão, os estados finais são binários. True ou false, sim ou não, concede ou não concede, faz ou não faz, certo? São regras diretas, objetivas. O problema é quando a gente tem mais de duas. Né? 3 ainda dá para fazer, mas mais que isso aí complicou o meio de campo. Aí já não dá mais. Aí fica complexo. Beleza? Existem diversos algoritmos de classificação que podem ser aplicados nas árvores de decisão, não existindo uma forma de determinar qual é o melhor. Ou seja, um dado algoritmo pode ter o melhor desempenho em uma situação e, por outro lado, apresentar um desempenho inferior quando aplicado a outras situações. Um dos primeiros algoritmos de árvore de decisão que foi elaborado foi o ID3.
que é baseado em sistemas de inferência e aprendizagem. Muito famoso, muito utilizado pelos sistemas de chatbot que a gente tem hoje. Tá? Atualmente existem algoritmos mais conhecidos, como o C4.5, o CART, que é Classification and Regression Trees, árvores de classificação e regressão, e o CHIDE, que é Chi-Square Automatic Iteration Detection. Esse é bem mais complexo de ser implementado. O CHIDE ele envolve um certo nível já de complexidade, trabalhando com inferência bayesiana. Então, os nós, eles fazem as tomadas de decisão baseado em decisões anteriores. Envolve probabilidade, tá? O CART é mais simples. E o ID3 é o mais simples deles. Né? Todas as árvores de decisão do ID3 são tomadas decisões diretas. É muito mais fácil de fazer. Certo? Muito bem. Vamos falar de árvores comportamentais. Lembrando, árvores comportamentais são uma derivação da árvore de decisão. Só que aqui tem um complicador um pouco diferente. Tá? Vamos ver do que se trata. Vamos aos conceitos. Uma árvore de comportamento, também chamada de árvore comportamental, é um modelo matemático de execução de plano usado em ciência da computação, robótica, sistemas de controle e videogames. Tem uns espaços a mais aqui. Deixa eu corrigir esse negócio. Espera um pouquinho. Esse material da parte comportamental, ele é em inglês, tá, gente? Então, eu usei o Google Tradutor e era uma massa muito grande de informação, então não dava para traduzir. Conforme eu ia lendo, eu ia traduzindo, não dava. Então, eu usei o Google Translator e aí eu fui corrigindo. Uma coisa ou outra deve ter passado. Mas aí a gente corrige, tá? Para evitar problemas de interpretação. Então, vamos lá. Ó, é usado em ciência da computação, robótica, sistemas de controle e videogames. Eles descrevem alternância entre um conjunto finito de tarefas de forma modular. Conjunto finito de tarefas. Sua força vem de sua capacidade de criar tarefas muito complexas, compostas de tarefas simples, sem se preocupar como as tarefas simples são implementadas. As árvores de comportamento apresentam algumas semelhanças com as máquinas de estado hierárquico, com a diferença fundamental de que o bloco de construção principal de um comportamento é uma tarefa e não um estado. Sua facilidade de compreensão humana torna as árvores de comportamento menos propensas a erros e muito populares na comunidade de desenvolvedores de jogos. As árvores de comportamento demonstraram generalizar várias outras arquiteturas de controle. Matematicamente, eles são gráficos acíclicos direcionados. O que isso significa, professor? Vamos lá. As árvores de comportamento atingiram a maturidade para serem tratadas nos livros didáticos de Game AI, então, inteligência artificial em jogos, bem como ambientes de jogo genéricos, como os frameworks Unity, no Game Engine do Unity, tá? E no Unreal Engine, que é muito utilizado atualmente para o desenvolvimento de jogos. Nos últimos anos, se tornaram populares por seu paradigma de desenvolvimento, ser capaz de criar um comportamento complexo apenas programando as ações do NPC, e em seguida, projetar uma estrutura de árvore, presta atenção, geralmente por meio de arrastar e soltar. É possível, ele deixa. Cujos nós de folha são ações e cujos nós internos determinam a tomada de decisão do NPC. Entendeu aonde entra o esquema de árvore de decisão aí agora? Então, além de ser uma evolução, a árvore comportamental inclui a árvore de decisão na sua implementação, certo? Vamos lá, representação. É só árvore de comportamento. Não, peraí. Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Não, peraí. Representação, conceitos. Deixa eu ver, peraí.
implementadas, gráficos, NPC. Ah, tá. Árvores de comportamento orientadas a eventos resolveram alguns problemas de escalabilidade das árvores de comportamento clássicas, mudando como a árvore lida internamente com sua execução e introduzindo um novo tipo de nó que pode reagir a eventos e abortar nós em execução. Hoje em dia, o conceito de árvore de comportamento orientada a eventos é um padrão e usado na maioria das implementações, embora ainda sejam chamadas de árvores de comportamento para simplificar. Então, elas evoluíram, as árvores de comportamento, para a orientação a eventos. Bom, a gente conhece orientação a objeto. Existe orientação a eventos e existe orientação a cenários. Tá? Orientação a eventos. Determinadas ações são disparadas de acordo com a tua resposta naquela situação, certo? Estas ações são denominadas eventos e elas podem, inclusive, paralisar todas as outras ações e retornar para um novo questionamento. Meio complexo? Na hora que entrar na parte de jogo, acho que vai dar para esclarecer melhor. A representação dessas árvores, tá? Uma árvore de comportamento é representada graficamente como uma árvore direcionada, no qual os nós são classificados como raiz, nós de fluxo de controle e nós de execução, as tarefas a serem realizadas. Para cada par de nós conectados, o nó de saída é chamado de pai e o nó de entrada é chamado de filho. A raiz não tem pais, é só ela é o ponto de partida, e exatamente um filho. Os nós do fluxo de controle têm um pai e pelo menos um filho, e os nós de execução têm um pai e nenhum filho. Graficamente, os filhos de um nó de fluxo de controle são colocados abaixo dele, ordenados da esquerda para a direita, né? Do jeito que a gente escreve. Tá aqui, ó. Então a gente tem um nó, que é a raiz, tá? Um nó de sequência. Em seguida, a gente tem um nó seletor. Esse nó seletor pode gerar uma ação direta ou pode gerar um nó de sequência. Então, lá, uma sequência gera um seletor, que gera uma nova sequência, e aqui você toma a decisão. Destrava a porta e abre a porta. Aqui a gente tem uma sequência, você anda até a porta. Aqui você tem um seletor, você pode abrir a porta, partir para outra sequência, onde você destrava a porta ou abre a porta, ou você pode chutar a porta. Aqui da sequência você vem direto para uma ação, que é você atravessa a porta, ou uma outra ação, onde você pode fechá-la. Olha só a diferença. A quantidade de ações que podem ser tomadas. Ó, ação, 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 ação. Percebe a diferença para uma árvore de decisão? Quantos resultados finais eu tenho aqui? 3, 6, 7. 7, partindo de 1. Percebem a diferença? Então vamos lá, vamos continuar. A execução de uma árvore de comportamento começa na raiz, que envia tics com uma certa frequência para o seu filho. Um tic é um sinal de habilitação que permite a execução de um nó filho. Quando a execução de um nó na árvore de comportamento é permitida, ele retorna ao pai um status de execução. Se sua execução ainda não terminou, se houve sucesso, né, atingiu seu objetivo, ou falha, em caso contrário, não deu certo. Então, podem haver até 3 respostas para o nó pai, certo? Então, pensa só, quando você olha isso, você verifica que daqui do destravar porta, abrir, né, destrancar porta, pode ter 3 respostas, né? Olha lá, quais são essas respostas? A execução ainda não foi feita, nós não terminamos o processo, deu tudo certo, destravam a porta, ou nós não conseguimos trancar a porta. Entendeu?
Aqui a gente tem um outro exemplo, ó, dá uma olhada. Você tem um nó seletor, né? Um nó seletor, muito bem. Aí você tem as sequências dos nós. Manter vivo ou patrulhar. Né? Keep alive ou patrol. Em seguida, você tem lá um nó de condição. A energia está muito baixa. Se você não vai conseguir se manter vivo se a energia estiver baixa. Ou então você tem nós de ação. Mover até a fonte de energia, recarregar a bateria. Né? E aqui, no nó patrol, você tem ir para o ponto A ou ir para o ponto B. Notadamente, isso é uma árvore de comportamento de um jogo, né? Um NPC. Né? Um NPC. Mas pode ser também uma árvore de diálogo, uma árvore de diálogo, né? Onde cada caixa dessas, da sequência aqui, ó, seja um questionamento para o usuário que está jogando naquele momento. Entenderam? Muito bem, vamos ver cada um deles. Ó. Nó de fluxo de controle. O nó de fluxo de controle é usado para controlar subtarefas, das quais ele é composto. Um nó de fluxo de controle pode ser um nó seletor, que é um fallback, ou um nó de sequência, que é o sequence. Eles executam cada uma de suas subtarefas por vez. Quando uma subtarefa é concluída e retorna a seu status, sucesso ou falha, o nó do fluxo de controle decide se deve executar a próxima tarefa ou não. Nó seletor, fallback. Os nós de fallback são usados para localizar e executar o primeiro filho que não falha. Atenção! Primeiro filho que não falha. O nó de fallback retornará imediatamente com um código de status de sucesso ou em execução quando um de seus filhos retornar com sucesso ou em execução. Os nós filhos são marcados em ordem de importância da esquerda para a direita, sempre nessa direção, tá? Nunca ao contrário. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de um nó seletor, é uma decisão que deve ser tomada, né? E aqui a gente tem as várias tarefas que são realizadas. Um exemplo do algoritmo aqui, ó. Para ir de 1 até N, um lado,